e essa oportunidade de adorar a pessoa bendita do Senhor Jesus, onde nós prestamos culto. Senhor Deus, Senhor Pai, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em tua casa, para prestar louvor e adoração a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos para que o Espírito Santo nos conduza a uma adoração verdadeira, ó Pai, porque o culto, ó Pai, é cristocêntrico. Nenhuma outra pessoa mais importa neste lugar, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, você que está aí com a sua Bíblia em posse, em suas mãos, você esteja com ela aberta no Salmo de número 145, e nós estaremos fazendo a leitura do primeiro versículo até o 21º, versículo de número 21. Salmos de 145, versículos 1 a 21. Amém? Assim, eu estarei lendo e logo sucessivamente a igreja para a gente fazer uma oração conjunta, tá? Vamos lá. Exaltar-te-ei, Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-te-ei do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as tuas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E acalma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. A mão e satisfaz de benevolência a boa vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. De todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Todos juntos. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Meus irmãos, que nós possamos nessa noite louvar a grandeza de um Deus que nos amou, a grandeza de um Deus que nos entregou o seu Filho amado, a grandeza de um Deus e a bondade dele que se estende com a sua misericórdia para conosco todos os dias, o motivo pelo qual nós somos alcançados e somos sustentados todos os dias. Cantemos ao Senhor.
nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glória a Deus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai
Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmão Paulo César, nos conduz em oração de gratidão, de adoração a Deus, nesse momento. Amém. Meus irmãos, Salmo de número 51. Amém? Estaremos lendo até o versículo 4. Assim está escrito: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e o puro no teu julgar. Amém? Meus irmãos, que nós possamos nessa noite compreender que a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. A graça do Senhor se estende até nós, e nós somos dignos, pelos nossos atos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, dignos do julgamento de Deus, dignos do castigo de Deus, mas mesmo assim, o Senhor age conosco com misericórdia e com graça, e que nessa noite possamos louvar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e de todas as nossas falhas. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem
Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Não vem de mim, é dom de Deus. Não vem de mim, é dom de Deus. Evangelista Valmir, nos conduz em oração, confessando os nossos pecados e pedindo para que o Senhor nos perdoe e nos dirija à santidade que devemos ao Senhor. Meus amados irmãos, neste momento, eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, ficasse de pé. Vamos ter um momento agora. Livro de Apocalipse, capítulo 11. Aliás, livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Amém? Assim está escrito: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e
adoraram. Amém? Que neste momento nós possamos adorar a pessoa bendita de Jesus. A pessoa bendita de Jesus, porque não há nada que se compara a Ele. Nada. Pois Ele é digno de louvor, de adoração, de honra e de glória, como o texto foi lido. Cantemos com toda a nossa alma, com toda a nossa alegria nesse momento de gratidão ao único. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Irmã Edre, nos conduz em oração agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Reverendo Rogério.
Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite. Podemos juntos aqui adorar o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 26 até o verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao verso 28. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus soberano, na tua presença, nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes do Senhor. E rogamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre a edificação das nossas vidas e o cuidado que precisamos ter ao participarmos da ceia do Senhor. Nos ajude a compreendermos, nos ajude a vivermos isso nas nossas vidas, nos ajude abençoando para que em todo o tempo possamos ser também abençoados pelo Senhor ao ensinarmos e também colocarmos em prática nas nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor, e nos abençoe com a tua paz em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu chamo a atenção para algumas expressões que elas estão perdendo e alguns cuidados que precisamos ter na ceia e que isso está sendo perdido. Eu vejo e falo isso por participar, não só aqui, mas em diversos lugares. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não se atentam tanto. E muitas coisas ficaram no passado da história da igreja, e isso não foi multiplicado, e é um problema. É um sério problema para a vida da igreja. É considerado normose, e existe essa palavra. É quando as pessoas acostumam, e aí você vai falar com ela: o pai matou o filho, normal. A menina foi estrupada na esquina, normal. Normal não é normal, não. Nunca foi normal. E nem pode ser normal. E também o relativismo. Relativismo, a verdade se torna verdade dependendo do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista. Não, a verdade, ela precisa ser verdade em si. É como a palavra do crente. O que se espera do crente? Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E o crente, ele precisa ser a favor da verdade. Por isso que não tem, eu juro em nome de Deus, eu juro em nome de Jesus. Não tem esse tipo de juramento. Você usar o nome de Deus em vão é quando a pessoa chama Deus para ser testemunha ao seu favor de algo que ele fez. Quer dizer que se a pessoa fizer algo de errado, e mesmo chamando o testemunho da parte de Deus, quantas vezes você viu uma pessoa cometer perjúrio, que é a quebra do juramento? Põe a mão na Bíblia, fala a verdade. Vou falar a verdade, fala mentira. E fala mentira. E algumas coisas que foram perdendo, eu gosto muito de resgatar quando nós vamos participar da ceia. Porque quando eu fiz o meu processo, eu tinha 23 anos. Então, isso tem 30 anos, 53. 30 anos atrás. E quando eu fui preparar para poder participar da ceia, foi cercado de muito cuidado, principalmente o ensinamento. Nesse momento agora, o pão que está aqui, inclusive da bandeja aqui, tem esse aqui também,
É pão. É pão. Pão, pão. Depois que nós orarmos, para separar esse momento para a ceia, ele vai continuar sendo pão, acredita? Aqui nós temos um cálice de suco de uva, certo? Se tomar agora suco de uva, depois da oração, continua sendo suco de uva. Mudou não. Agora, o que vai acontecer depois que você participa, aí sim faz grande diferença. O primeiro cuidado que eu preciso chamar a sua atenção é o cuidado que Jesus nos ensinou desde o começo. E eu relaciono muito isso para não se perder. Nós somos aliancistas. Olha que palavra difícil, né? Aliancistas. Porque nós cremos na aliança. Qual? A primeira aliança que Deus fez com Abraão, para que através dele ele fosse uma numerosa nação, e que foi concretizada através do seu filho. E o seu filho, que foi para ser morto, e Deus deu o livramento para ele, mas esse filho, ele tinha passado pela mesma aliança que o pai fez. E a aliança que ele fez, através da circuncisão, é algo que nós repassamos. Aí muitas pessoas falam assim, eu não vou batizar meu filho, porque eu não vejo isso na Bíblia. Ô, meu querido, desde o começo a Bíblia está repleta de pactos que, na verdade, foi Deus que fez conosco. E o que nós merecíamos? Uma taca bem dada, até mesmo a própria morte por causa dos nossos pecados. E aí Deus vai e faz uma aliança. Faz aliança com Abraão, faz aliança com Noé, faz aliança com Davi, faz aliança, e essa aliança perpétua, ela consegue chegar até nós. Por quê? Eu não sou judeu. Eu não acredito que aqui na igreja não tem nenhum, não tem, Léo? Algum judeu na igreja? Não. Então, todos nós fomos recebidos por adoção. Então, nós somos co-cidadãos dos céus, porque ainda não somos 100%, mas a minha mente está lá nesse lugar. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para o céu. Então, a minha mente está lá. E nós precisamos de entender essa aliança que Deus faz com cada um de nós. E a partir do momento que nós nos interessamos nessa aliança, nós queremos que essa aliança também seja pelos nossos filhos. E nós apresentamos os nossos filhos ao batismo para que o mesmo pacto que nós fizemos, ele também faça. Se no futuro ele quiser andar para o caminho errado, fazer coisa errada, isso é problema que ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Não vai ser por falta de ensinamento correto. Esse é o pensamento de um bom cristão. Esse é um pensamento da realidade. Eu fui muito tarde para a igreja, meu filho já estava criado e agora ele prefere viver a vida dele lá. Mas você não pode, em momento nenhum, se eximir da responsabilidade ou tentar passar a responsabilidade para outra pessoa da pregação da palavra. Ela precisa ser nossa. Então, nessa aliança que Cristo faz com cada um de nós, ele começou através da sua vida, sendo 100% homem e 100% Deus, ele chama na Páscoa os seus discípulos para que nós pudéssemos celebrar a continuidade dessa aliança. E o primeiro elemento que ele usa é o pão, que já era usada na Páscoa. Esse elemento já veio da Páscoa para cá. Esse elemento do pão para a Páscoa era um pão sem fermento. E a intenção desse pão era para comer com pressa. Um pão preparado para você, terminar de comer ele e vazar. Esse pão, ele precisa ser comido e come. As pessoas, a expressão usada de comer às pressas, você mastiga o pão. Então, não venha com tradições de outro lugar, que se você mastigar o pão, você está mastigando o corpo de Cristo. Isso é coisa do passado. Isso é conversa do passado. Que as pessoas misturaram religiões, misturaram práticas
dizendo que esse momento se transfigurava e que isso transformava esse pão, que continua sendo pão, no corpo literal de Cristo. Então não pode, porque senão você vai morder sangue. Mentira, irmãos. Pão que continua sendo pão. E você mastiga esse pão. Ele diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Literalmente, não, meus queridos, porque desde a Páscoa, quando o cordeiro foi morto, foi passado o sangue nos umbrais da porta, para que naquela casa não fosse levado o primogênito, essa celebração foi continuada, assim como as festas das tendas, as festas do tabernáculo, eles deram continuidade. E a festa da Páscoa é um momento onde nós lembramos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tem lugares que fazem café da manhã, 6:30 da manhã, e logo após tem culto com Santa Ceia. E aí nós vamos cantar: ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Uma celebração, porque a parte mais importante é a ressurreição de Cristo Jesus, nos dizendo que a nossa vida não é somente esse momento, mas a eternidade com Ele. Então o pão, ele continua sendo pão e faz parte da aliança que Ele fez conosco. Então você pega o pão, come do pão, mastiga o pão, bem mastigado, para você não engasgar, e faz uma oração. Qual é a oração? O meio de graça, o meio de encontrar o favor do Senhor: batismo, Santa Ceia. Eu faço uma aliança com Deus, e a continuidade dessa aliança é a Santa Ceia. Não perca a Santa Ceia por nada. Não pense vocês que nós não ficamos preocupados com o nosso evangelista sobre a questão dele ficar sem Santa Ceia hoje. Mas foi por causa da demanda que tudo isso aconteceu. O nosso pastor Ernesto está lá em Jussara, pregando no aniversário da igreja. O nosso evangelista foi lá para São Luís para poder substituí-lo, e eu vim para poder ministrar a ceia para os irmãos. E quando nós ministramos, a nossa intenção, e quando eu deixei bem claro para o Zé Paulo, era justamente sobre a nossa maior preocupação daquilo que nós vivemos como Santa Ceia. De nós fazermos esse momento muito importante, nós não abrimos mão dele por nada. Não é por causa de, vai vir o pastor, não sei se vai vir o reverendo Ernesto ou o reverendo Rogério, ou se vir o Rogério ou vir o Ernesto, independente de quem for. A parte mais importante é a sua comunhão. Com quem, meus irmãos? Com os irmãos primeiramente, e depois com o nosso Deus. Você só participa porque você está em paz. Eu não sinto que eu não estou muito bem, porque eu, infelizmente, antes de estar na Santa Ceia, na preparação, eu discuti com o irmão. Se você não resolveu, meu irmão, resolva. Não deixe isso tomar sua conta do seu coração, não. Resolva. Resolva para você ficar em paz. E quando você faz parte dessa aliança, esse momento se torna extremamente importante para a vida daquele crê. E ele começou através da Páscoa. Eu já fui em celebrações de ceia, meus irmãos, que o pão era distribuído pelos presbíteros, um pão grandão, e eles seguravam aquele pão na mão e falavam para nós assim: tira o pedaço do pão que você vai comer. E eu estava lá, todo humilde, peguei a mão assim meio fechadinha, fui lá para pegar e falou assim: que esse corpão, aí você vai comer só esse tantinho de pão, pode mandar aí, de pão igual esse nós tem 10. Aí eu já peguei um pedação do pão. O irmão que veio servir o suco, já trouxe ele num copão grandão, daqueles 300 ml, já veio caprichado, geladinho. Oramos, consagramos e fomos tomar a ceia do Senhor, comendo daquele pão, tomando do cálice lá. Por quê? A parte importante é justamente essa da comunhão, essa celebração. Essa aliança é uma celebração que nós fazemos, irmãos. Então você pegou o pão,
come o pão, mastiga o pão e faz a sua oração. E se prepare para o segundo elemento, o cálice. Nós temos um cálice que ele praticamente é mais da metade do que isso aqui. Esse aqui é um cálice caprichado, viu, irmãos? É um cálice caprichado. E tem lugar, meus irmãos, que o cálice é maior. Lá, nós celebramos, o cálice era menor. E tem lugar que não é suco de uva, é vinho. Mas por respeito aos irmãos que passaram por problemas de álcool, muitos lugares deixaram de celebrar com vinho. Por entender, interpretar que Cristo, quando estava lá fazendo a ceia, colocou-se lá um suco e todo mundo bebeu desse suco. Meus irmãos, eu vejo o problema é quando desvia totalmente da fé. Quando a questão de você tomar se é suco de uva ou vinho, a melhor parte é a celebração. É essa consagração que mata o homem. Não é aquilo que infelizmente o homem come. É aquilo que sai da boca do homem. E o poder não está na palavra. Nunca foi. De acordo com a própria Bíblia, o poder está na língua. Que ela tem poder, não só de fazer viver, como de tirar. Morreu fulano de tal, mas está vivo. É muito que você falou que morreu. Língua. Não é a palavra em si, irmãos. Não é a palavra em si. É a língua. Um dos mais poderosos do ser humano, principalmente para causar confusão. E quando nós olhamos para a palavra, verso 27 diz: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A intenção do cálice, vocês vão ficar assustados, mas é a pura verdade. A ceia era servida com quatro cálices, daquele grande. Assim era servida a ceia, com um pão generoso e 4 cálices. O que aconteceu? Foram feitas tantas confusões por causa da quantidade, por causa da qualidade, por causa dos irmãos, por causa de ego de pessoas, que acabou tendo que colocar ele num tamanho padrão para todo mundo. E no momento especial, não teria nada de errado em fazer uma celebração com um pão grandão, com mais suco, nem sem problema nenhum. Visto que isso no passado era a forma da celebração da Páscoa. Quando o animal era morto na Páscoa, a família era reunida e eles comiam o animal a noite inteira. Pensa, que churrasco, gente. Que churrasco. Não me chamaram para o churrasco. A noite inteira comendo o churrasco, irmãos. A noite inteira, está lá de comer todinho. Era para a família. Se era suficiente para a sua família e dá para chamar mais um, chama mais um, não tem problema não, meu querido. Tanto é que a parte mais importante, e eu fiz isso de propósito, esse slide da Santa Ceia não tem a logomarca. A hora que entrar a música aqui vai ter a logomarca da igreja, mas por que esse slide não tem a Santa Ceia? Para convidar as pessoas a participarem da ceia, daqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja. Uma igreja genuinamente evangélica. Não está em comunhão ainda, meu querido? Então vai consertar. Porque Jesus está à porta. E Ele pode voltar a qualquer hora. E Ele vai nos conhecer e vai nos chamar pelo nome. A intimidade que eu já tenho com Ele. Eu chamo Ele de Senhor e Ele sabe da minha intimidade que eu tenho com Ele. E Ele vai me tratar como um filho. E esse reconhecimento vem da parte do nosso Senhor e Salvador. Então a ceia, ela é uma ceia que ela é universal para todas as pessoas que já congregam uma igreja genuinamente evangélica e estão em plena comunhão. Se você ainda não fez o seu compromisso numa igreja, aqui nessa igreja você pode procurar, o Léo pode procurar o evangelista nosso aqui,
e procurar saber. Nós temos uma sala que já abriu, ela funciona todo sábado, às 15 horas, aqui, 14 horas aqui. E qual a intenção? Você não tomar de qualquer maneira da ceia, não fazer o seu compromisso do batismo de qualquer maneira, professar a sua fé, se você já foi batizado numa igreja evangélica, professar a sua fé sem saber daquilo que você está falando. Eu faço um compromisso com a igreja de defender a igreja presbiteriana do Brasil enquanto ela estiver firmada na palavra. Se você não conhecer pelo menos um pouco da igreja, você está fazendo um pacto louco. É chamado de louco, nécio, porque você não se atentou por aquilo que você está falando. Então, a parte do catecúmenos, ela é justamente para preparar. Isso não quer dizer que você chegou no final, você é obrigado também, não. Não, acho que não estou pronto. Tudo bem, mas faça e aprenda para você não ficar desprevenido e não fazer um compromisso que depois você mesmo não dá conta de cumprir. Um dos maiores desafios que eu falo para a vida do cristão é quando ele lê os 10 mandamentos e ele acha que é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A provação no dia do Senhor é imensa para você não ter esse momento especial com Deus. Nós temos o nosso dia do Senhor diferente dos irmãos, porque hoje é um dia de trabalho para nós. Os pastores estão trabalhando e continuam fazendo o seu trabalho. Trabalhei hoje pela manhã e tivemos a escola bíblica dominical lá e já vinha com a responsabilidade de estar aqui. E ainda conseguimos sair atrasado lá. E eu fiquei muito preocupado e graças a Deus chegamos a tempo. Mas eu não gosto de ser desorganizado, principalmente com as coisas de Deus. Ela precisa ser prioridade nas nossas vidas. E nós temos muita coisa para fazer, meus irmãos. E a necessidade da nossa ação, ela é urgente. Então, quando Jesus faz lá a ceia, através daquela festa da Páscoa, e aí veio a celebração da ceia, ele institui a ceia, ele chama os seus discípulos e ensina para os seus discípulos. Qual era a responsabilidade dos seus discípulos? Multiplicar essa lição, para que essa lição chegasse em quem? Em nós, meus irmãos, e nada fosse perdido no processo. Por isso a Bíblia diz, na continuidade do texto, que nós não lemos, mas é muito interessante, a partir do 29 diz: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então não vou participar da ceia porque Jesus não faz parte. Presta atenção numa coisa. Jesus, ele é presente. E esse momento para a nossa vida é nós memorarmos, é a celebração da nossa unidade com nossos irmãos e com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então não se abre mão fácil. E aí diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, normalmente para fazer as suas orações. Alimentou e vai para o Monte das Oliveiras. Participou da ceia. Esse momento é para fortalecimento da sua fé. O pão continua sendo pão, o cálice do suco de uva continua cálice sendo do suco de uva, mas a diferença é o que vai causar dentro de você a partir do momento que você sai deste lugar. Porque nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. E cada vez nós experimentamos mais e mais do favor de Deus sobre as nossas vidas. Imagina o privilégio de Deus usar a sua vida através da palavra que você prega, a palavra de Deus que você prega para uma pessoa, e ela virar para você um belo dia e dizer: eu entendi. Amém por essa palavra, porque eu entendi essa palavra. E eu fui confrontado com ela.
E a partir desse momento eu preciso mudar a minha vida, e a pessoa ela reconhece o seu erro e se volta totalmente para Cristo Jesus, o Salvador. E você foi o instrumento de levar a palavra de Deus, de dar continuidade a isso. E o momento ápice da sua vida para com Deus é todo momento que você celebra a Santa Ceia. Então, pastor, por que não faz então essa ceia todo final de semana? Não haveria problema nenhum de fazer. Mas a dificuldade que aconteceu no passado, de tantas vezes que as pessoas não levaram a sério esse momento, transformou-se num momento singular para a vida da igreja, a ponto que ela dê valor nisso aqui, uma vez por mês, mas ela dê valor para esse momento na sua vida, e sinta falta de não participar. Ela tenha prazer de estar na presença do Senhor e celebrar a ceia do Senhor, como nós temos aqui nessa noite. Nós vamos louvar ao Senhor, um cântico nos preparando para participarmos da ceia. Quero convidar a equipe de louvor para que nos dirija nesse momento e nós possamos louvar ao Senhor. E você faça desse cântico também a sua oração, o seu momento de consagração pessoal, se preparando para participar da ceia. Os irmãos fiquem de pé. Vamos louvar a Deus. Por favor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Vamos cantar mais uma vez. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Esse momento é muito especial para as nossas vidas, onde nós vamos separar do uso comum agora pão e o suco de uva, para que nós possamos celebrar essa comunhão. Então eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus e vamos rogar a bênção do Senhor sobre esses elementos que estão postos.
Ó soberano Deus, louvado seja o nome do Senhor, que de maneira muito especial tem nos dado vida, e nós te agradecemos e celebramos a ceia do Senhor neste lugar. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre esses elementos, ó Pai, que eles possam nutrir a nossa fé, a nossa comunhão com o nosso irmão e com o Senhor. Nós celebramos aqui Cristo Jesus, o ressurreto, o nosso Salvador. Em nome de Cristo Jesus, nós abençoamos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero convidar o nosso irmão Leonardo e também o evangelista Valme para nos ajudar aqui a entregar os elementos. A você que vai participar, pegue o elemento e aguarde para podermos nos alimentar juntos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, participemos do pão. Por semelhante modo, na mesma noite que o Senhor Jesus foi traído, repartiu o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Façamos isso em memória de Cristo. Ó Deus, como é bom nós estarmos na tua casa. Como é bom nós celebrarmos o Senhor e esse momento tão importante para as nossas vidas. Para aqueles que ainda não fazem parte, que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar a cada coração. Fica conosco abençoando as nossas vidas e abençoando aqueles que não puderam estar na tua casa. O Senhor sabe o motivo deles não estarem aqui. O Senhor possa estar com cada vida. Abençoa esse lugar para que possam continuar proclamando a tua palavra e possa ser impactante para a vida de muitos. Fica conosco animando o nosso coração. Que a celebração desse momento possa trazer sobre nós a bênção do Senhor. A mesma paz que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leve para casa, debaixo das bênçãos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por favor, Leonardo, distribua o cofrinho para o pessoal aqui da igreja,
Meus irmãos, esse cofrinho, nós iremos usar esse cofrinho para arrecadarmos uma oferta para o missionário Hernandes e a sua família. Eu vou distribuir o material de divulgação dele, o último boletim dele. Nós conseguimos falar com ele hoje pela manhã, lá na igreja. Hoje, aqui ficaria praticamente muito complicado, porque ele está num congresso na Namíbia, e o fuso horário é 5 horas de diferença. Então, quantas horas são agora? 8h44 para 5 horas, lá agora 2h34 da manhã. Então, eu não quis sacrificar o irmão, e ele vai estar aqui em junho. Então, ele vai pregar lá e vai vir pregar aqui. Ele vai trazer o testemunho dele aqui, vai contar mais um pouco sobre o trabalho dele. Eu vou colocar lá no grupo o WhatsApp dele, que vocês podem entrar em contato com ele. É muito gente boa. Ele é natural de Uberlândia, a esposa de Jataí. As 2 filhas nasceram em Goiânia, e ele já tem um tempo que trabalha já na África. Ele morou em Porto Príncipe, ele morou em Moçambique, ele morou em Eswatini, e hoje ele mora em Lusaka, na Zâmbia, bem no centro da África do Sul ali. Então, leve o cofrinho para casa, leve o cofrinho lá para a escola, lá deixe acesso para o pessoal, e também compartilhe lá, se você tiver um comércio aí, ou trabalhar no lugar, e diga que é para um missionário, e deixe as pessoas serem bênção para a vida do missionário. No dia que ele vier aqui, nós vamos fazer uma arrecadação dos cofrinhos. Enquanto isso, nós vamos trazer também uma casinha missionária. Ela vai estar sempre com quem vai trazer a ceia. Se não for comigo, vai estar com o reverendo Ernesto. A casinha missionária é para nós darmos essa oferta generosa para o Hernandes assim que ele vir aqui. Então, nós vamos pegar tudo que tem na casinha e o que tem no cofrinho. Ah, pastor, quase não está aparecendo moeda. Eu falei lá para o pessoal, eu já abri desse cofrinho R$ 166 aqui dentro. Aí a pessoa tinha colocado uma nota de 100 e várias de 2. Quando eu abri, falei, não. A pessoa confundiu, certeza, parece demais, né? Colocou uma nota de R$ 100. Na outra oportunidade que nós distribuímos o cofrinho, apareceu de novo, dentro do cofre, várias notas de R$ 2 e outra de 100. Falei, não, ela não confundiu, não. Ela estava fazendo o que era certo mesmo. Então, se você quiser fazer uma oferta só, coloca o dinheiro aqui dentro, pronto, acabou, é só trazer o cofrinho, e o que tiver nós vamos entregar para ele, nós vamos abrir e entregar para ele. E também é um estímulo para juntar moeda para pôr no comércio local. Nós trocamos aqui, nós vamos trocar aqui a moeda, num mercado, algum lugar que alguém que interessa ficar com as moedas, para fazer as moedas entrarem no comércio. Tem muita gente que não dá valor, né? Eu já andei pela rua procurando moeda, porque eu sou colecionador de moeda, mas é muita gente que não dá valor. Põe isso dentro de um cofrinho para você ver o quanto que dá. Nós já pagamos pedágio com o cofrinho. O Hernandes, ele trabalha para Wycliffe Associates, dos Estados Unidos, que trabalha com tradução da Bíblia. Então, ele está hoje levantando uma nova língua com uma equipe deles, que vai pegar essa língua, vai colocá-la de maneira literal no programa deles lá, e através da versão que ele tem da Bíblia, que pode ser usada, eles confeccionam o Novo Testamento, imprimem lá em Lusaka, encadernam direitinho, tudo com material profissional. Na semana que vem, no culto à noite, vai ser passado o vídeo aqui. Eu vou colocar à disposição lá para o evangelista, ele vai trazer, e domingo que vem à noite vai ser passado o vídeo aqui do trabalho que ele faz lá, e vocês vão poder conhecer o Hernandes, tá bom? Então leve para casa o seu cofrinho. Se você precisar de mais, qualquer coisa, pode falar aí com o Leonardo, pode falar também com o evangelista, eles entram em contato. Esses cofrinhos vão ficar por aqui, tá bom? Para que as pessoas que não estiverem aqui possam ter acesso. E em junho, o Hernandes vai estar conosco. Então eu quero desafiar você, pega uma nota de R$ 2, coloca na sua Bíblia assim que você chegar em casa.
No momento missionário que a casinha estiver aqui, você abre a sua Bíblia e pega o valor e coloca lá dentro. Esse é o valor para o missionário. Essa casinha vai ficar aí justamente para poder fazer esse tipo de arrecadação, para que nós possamos dar uma oferta bem generosa, já que ele tem raros momentos de férias. Então ele vai vir para o Brasil, a família da Flávia está em Goiânia, está em Jataí e está em Água Boa. A família dele está em Uberlândia. Ele vai visitar o pessoal lá de Caiapônia, porque já abraça, nós levamos o Hernandes, onde nós somos, nós levamos o Hernandes como missionário. Então, Caiapônia já ajuda ele no trabalho, e agora a igreja de São Luís e de Anicuns estão abraçando o trabalho do Hernandes, e ele vai vir para se apresentar, e nós vamos dar uma oferta justa para ele, para que ele possa também ter umas férias dignas, né? Poder levar a família para comer o que não come lá, né? Inclusive, nós vamos queimar uma carninha, né? Porque lá é muito caro, né? E aí nós vamos fazer um churrasquinho para ele e vamos celebrar o Senhor. Os irmãos estão preparando. Tem mais algum aviso, Leonardo? Aham. Obrigado, Léo. Deus abençoe a sua vida. Sábado. É muito bom. Ai, que bom. Que bom, que bom. Portas abertas. É aqui que está acontecendo a reunião? 2 horas da tarde. Tá bom, irmãos. Então não vá embora daqui sem dar um abraço, um aperto de mão no irmão. Deseja a ele uma excelente semana. O pessoal está preparando um lanchinho para cá, tá bom? Deus abençoe com paz.